Em 1845, dois navios da Marinha Real Britânica partiram do porto de Greenwich, na Inglaterra, rumo ao desconhecido. O HMS Erebus e o HMS Terror estavam entre as embarcações mais avançadas da época, equipadas com motores a vapor, reforço de aço no casco e provisões para anos de viagem. Seu objetivo era encontrar a lendária Passagem do Noroeste, uma rota marítima que ligaria o Oceano Atlântico ao Pacífico, atravessando o Ártico. No comando da expedição estava Sir John Franklin, um veterano de 59 anos, respeitado por sua experiência nas regiões polares. A bordo estavam 129 homens, marinheiros, oficiais, engenheiros, médicos e botânicos. Todos eles confiavam no sucesso da missão, mas nenhum deles jamais retornaria. O desaparecimento da expedição Franklin tornou-se um dos maiores mistérios navais do século XIX nos primeiros meses. A missão progrediu como esperado. Os navios foram avistados por caçadores de baleia ao largo da costa da Groenlândia. Depois disso, o silêncio. Anos se passaram sem qualquer notícia. Em 1848, as primeiras buscas foram organizadas. A Marinha enviou expedições pelo norte de Canadá, enquanto a esposa de Franklin, Lady Jane, oferecia recompensas privadas. Entre 1848 e 1859, mais de 30 expedições foram lançadas para encontrar qualquer vestígio da frota perdida. O que começou como uma busca por sobreviventes, logo se transformou em uma investigação arqueológica macabra. Em 1850, exploradores encontraram 3 tumbas na Ilha Bichay, marcadas com cruzes simples. Ali estavam enterrados os corpos de John Torrington, William Brain e John Hartnell, 3 marinheiros que morreram no início da expedição. Seus corpos estavam tão bem preservados pelo frio que pareciam apenas adormecidos. Em seus tecidos, médicos modernos encontrariam anos depois níveis elevados de chumbo, sugerindo o envenenamento por alimentos enlatados contaminados. Mas isso era apenas o começo do horror. Em 1854, um explorador escocês chamado John Ray conversou com inuites locais que relataram encontros com homens brancos famintos, vagando pelo gelo desesperados. Segundo os nativos, esses homens recorreram ao canibalismo para sobreviver. Embora chocante, os relatos batiam com ossos humanos encontrados em acampamentos improvisados, marcas de facas em articulações, fragmentos partidos para extrair tutano. Um documento oficial encontrado anos depois confirmou os piores temores. Os navios haviam ficado presos no gelo próximo à Ilha do Rei William. Após 2 invernos encalhados, com suprimentos escasseando e homens adoecendo, a tripulação abandonou os navios em abril de 1848. Eles tentaram caminhar centenas de quilômetros sobre o gelo até algum posto de comércio britânico. John Franklin já estava morto. O comando foi assumido por Francis Crozier, mas nenhum dos homens sobreviveu à travessia. O frio, a fome, o escorbuto e o envenenamento fizeram um a um sucumbir. Por mais de um século, os navios Erebus e Terror permaneceram desaparecidos. Eram fantasmas congelados da era das grandes explorações. Mas o mistério não havia acabado. Em 2014, o HMS Erebus foi finalmente localizado no fundo de uma baía no Ártico canadense, quase intacto. 2 anos depois, o HMS Terror foi encontrado em perfeito estado no fundo de outro braço de mar congelado. A descoberta foi um dos maiores achados arqueológicos marítimos da história moderna. Os objetos recuperados diários congelados, pratos, instrumentos, uniformes, ofereceram novos fragmentos da tragédia, mas muitos segredos continuam enterrados no gelo. O que exatamente causou o colapso tão rápido da tripulação? Por que nenhum pedido de ajuda foi enviado? Por que se dividiram? Por que permaneceram tanto tempo nos navios, mesmo sabendo que estavam presos? Teorias abundam. Alguns acreditam que o chumbo dos alimentos enlatados, que na época eram maus soldados menos, causou delírios, paralisia e morte. Outros falam de escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, que corroía as gengivas e enfraquecia o corpo. Há ainda quem mencione contaminação por água potável, já que os sistemas de dessalinização da época utilizavam encanamento de chumbo. Mas talvez o fator mais cruel tenha sido o próprio Ártico. Frio extremo, gelo móvel, ausência de animais para caçar, meses sem luz solar. Era um ambiente desumano. E nele, 129 homens tentaram resistir com honra menos e falharam. Um dos aspectos mais sombrios da tragédia são os relatos da chamada Última Ceia Ártica. Em um dos acampamentos finais,
foram encontrados ossos humanos partidos e calcinados, junto a utensílios de cozinha. Indícios de que, nos momentos finais, os poucos sobreviventes teriam preparado refeições com os corpos dos companheiros mortos. A fome extrema leva à loucura. Aquilo não foi apenas uma expedição fracassada. Foi uma odisseia do desespero. A imagem de oficiais britânicos sentados à luz fraca de uma lamparina de óleo, cercados por neve e silêncio, dividindo entre si carne humana em pedaços, é tão horrível quanto real. A expedição Franklin tornou-se símbolo da arrogância imperial. Homens civilizados enfrentando a natureza selvagem, apenas com disciplina e tecnologia. Mas no Artico. Now. A glória. E nem todos estão preparados para encarar a escuridão que existe quando o frio devora a alma. Hoje, os navios Erebus e Terror estão protegidos por leis internacionais. Cientistas ainda estudam seus interiores em missões altamente controladas. Cada artefato retirado do gelo carrega consigo o peso do silêncio dos mortos. John Franklin, cujo nome enfeitava mapas e monumentos, talvez nunca tenha entendido o verdadeiro custo de sua missão. Mas no fundo das águas geladas do norte, os fantasmas de sua tripulação permanecem, presos no tempo, esperando que o mundo finalmente compreenda o que eles enfrentaram menos e o que tiveram que fazer para tentar sobreviver. O Ártico não esquece. E o eco daquela expedição maldita ainda ressoa como uma advertência. O desconhecido não perdoa a arrogância. E a glória muitas vezes é paga com sangue, solidão e silêncio eterno.